Olá! Você já parou para pensar como que o sangue e os líquidos circulam pelo seu corpo e por que eles têm que circular? O sangue é o único tecido líquido do seu corpo. Por quê? Porque ele tem que chegar ao mesmo tempo lá no dedão do pé, no cérebro ou nos órgãos internos. E do dedão do pé, do cérebro e dos órgãos internos, ele tem que retornar ao coração. Então, basicamente, para a circulação do sangue e dos líquidos, a gente tem três sistemas principais para a circulação ou de sangue ou de líquidos. O primeiro sistema, e esse sistema está envolvido somente na circulação do sangue, é o chamado sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, que será o assunto dessa aula, ele é responsável somente pela circulação do sangue pelo seu corpo. E é claro, como o sangue é um tecido líquido, o plasma, que é o líquido sanguíneo, é um líquido que circula por dentro dos órgãos do sistema cardiovascular. Então é importante que você saiba que o sangue circula dentro do sistema cardiovascular. Porém, esse líquido que é o plasma, ele pode fluir para outras partes, formando outros tipos de líquidos. E basicamente o líquido, quando é recuperado, somente o líquido, não o sangue, ele é recuperado pelo chamado sistema linfático. Então o sistema linfático ele é responsável pela circulação de líquidos. É um líquido claro, não é um líquido vermelho. Então existe a diferença do líquido que circula dentro do sistema cardiovascular, que é o sangue, do líquido que circula dentro do sistema linfático, que é a linfa. Que o pessoal tem essa dificuldade, mas por que o sangue é vermelho? O que determina o vermelho do sangue é a presença das hemácias. E as hemácias contêm um pigmento que é chamado hemoglobina. E é isso que dá a tonalidade vermelha ao sangue. Então, como a gente não tem hemácias circulantes na linfa, ela tem a sua tonalidade branco-amarelada. Então, no sistema cardiovascular circula sangue, no sistema linfático circula linfa. Um terceiro sistema envolvido também na circulação, mas principalmente na filtragem do nosso sangue, é o sistema urinário ou sistema excretor. Então ele é importantíssimo na filtragem dos elementos tóxicos presentes na corrente sanguínea e principalmente para balancear os excessos de substâncias presentes na corrente sanguínea para eliminá-los. Então é importante que a gente tenha esses três sistemas envolvidos ou na circulação ou na filtragem do sangue e líquidos. Então, basicamente, quando a gente fala de circulação de sangue e líquidos, temos que lembrar de três sistemas: sistema cardiovascular, sistema linfático e sistema urinário ou sistema excretor. O foco dessa aula é o sistema cardiovascular. Isso que vocês estão vendo aqui são artérias e veias, que são elementos que compõem o sistema cardiovascular. Um primeiro dado importante que a gente tem que entender é o seguinte: existe também um sistema chamado circulatório. Você já deve ter ouvido esse nome. Qual que é a diferença do sistema circulatório para o sistema cardiovascular? Basicamente, o sistema cardiovascular, ele compreende o coração, as artérias, que aqui vocês estão vendo na cor vermelha, as veias, que aqui vocês veem na cor azul, e a junção das artérias e das veias, que são os chamados vasos capilares. Então, o coração, artérias, veias e capilares formam o sistema cardiovascular. Ok? Então, só o sistema cardiovascular. O que eu chamo de sistema circulatório é a junção do sistema cardiovascular, de tudo isso que eu falei até então, mais o sistema linfático. Então, o que é chamado de circulatório é o cardiovascular mais o linfático, ok? Vamos ver nessa aula elementos importantes do sistema cardiovascular. Olha que legal essa imagem aqui, ó. Então, nessa imagem a gente vai observar o seguinte: eu vou tirar a parte óssea para vocês verificarem apenas elementos do sistema cardiovascular. Então, todos os elementos do sistema cardiovascular você consegue observar aqui. Onde?
Eu tenho o coração na porção central do sistema, as artérias em vermelho, então tudo que está em vermelho aqui são artérias, as veias em azul, então tudo que está em azul aqui são veias, e a junção das artérias e das veias, que são os vasos sanguíneos de menor calibre, são os capilares. Então aqui vocês podem verificar os capilares pulmonares aqui, que são os elementos de menor calibre, e eles formam a junção entre as artérias e as veias, que são os capilares. Então, basicamente, quando a gente fala do sistema cardiovascular, a gente tem o quê? Artérias, veias, capilares, que são chamados também no seu conjunto de vasos sanguíneos. E o elemento principal, que é o coração. Então, esses são os órgãos componentes do sistema cardiovascular. Como que vai funcionar o sistema cardiovascular? Super fácil de entender. Então, na porção central do sistema, o que vocês têm aqui, ó? Vocês têm o coração. Então, o coração é a porção central. Imagina que o seu corpo é uma cidade. E toda cidade tem um centro, né? Que tem a pracinha central lá. A pracinha central do seu corpo é o coração. Então, aqui é o centro do sistema. É o centro da cidade. É o coração. Então, a gente sabe o quê? Que para o centro da cidade tem que chegar uma avenida. E do centro da cidade tem que sair uma outra avenida. Então os carros têm que chegar no centro da cidade e os carros têm que sair do centro da cidade. Então esse é o objetivo das cidades. O sistema cardiovascular funciona da mesma forma. Se você perceber, o seu coração ele está localizado exatamente no centro geográfico do seu corpo. Entre a cabeça, os membros superiores, os membros inferiores e o abdômen. Então ele está localizado no meio de todo mundo. Isso significa que com a bombeada do coração, ele bombeia igualmente o sangue para a cabeça e pescoço, para os braços, para o abdômen e para as pernas. Então uma bombeada, ela manda o sangue igualmente para todas as partes do seu corpo. Então o coração nada mais é do que o centro do sistema, o centro da cidade. Então, se você sabe que o coração é o centro, você consegue classificar o que são artérias e o que são veias. Basicamente, o pessoal costuma cometer um erro importante, que eles chamam o seguinte: artérias carregam sangue arterial e veias carregam sangue venoso. Então, toma cuidado porque não é sempre assim. Existem exceções. Por quê? O sangue arterial é o sangue contendo oxigênio. E o sangue venoso é o sangue contendo gás carbônico. Tá? Então, nem sempre o sangue venoso fica contido nas veias. E nem sempre o sangue arterial fica contido nas artérias. Ué, o que são artérias e veias, então? Artérias e veias você classifica pela direção do fluxo sanguíneo. Ou seja, quando o coração bombeia o sangue para fora dele, ele bombeia o sangue nas artérias. Ou seja, uma artéria é um vaso sanguíneo que conduz o sangue para fora do coração. Então aqui vocês podem ver a principal artéria do corpo, ó, que é a artéria aorta. Então a artéria aorta, se vocês observarem, vocês estão vendo aqui o arco da aorta. Essa curvinha que ela faz. Ó. Se a gente observar atrás do coração, ó, você verifica que a aorta ela passa na parte posterior do coração, formando a chamada aorta descendente. Então ali a saída da aorta é o arco e a parte que desce o sangue aqui é chamada aorta descendente. Quando a aorta descendente atravessa o diafragma, ela vai dar início à chamada aorta abdominal. Ok? Então esses vasos sanguíneos que vocês estão vendo em vermelho estão conduzindo o sangue para fora do coração. Por isso que a gente chama isso de artéria. Certo? Porque ela conduz o sangue para fora do coração. O nome aorta é interessante porque o que significa aorta? A aorta é uma faca de cabo curvo. E aí a gente tem essa curvatura aqui da aorta formando a sua característica, que é o que dá nome a ela. Tá? Então a aorta, o termo aorta, significa uma faca de cabo curvo. Daí vem o nome dela.
E essa aorta está conduzindo o sangue para fora do coração. Então o coração bombeia o sangue e esse sangue é bombeado na aorta. E a aorta distribui para todas as partes do seu corpo. Beleza? Então isso é uma coisa importante da gente salientar. Que artérias conduzem o sangue para fora do coração. Por outro lado, veias. Começa aqui que é a principal, ó. Essa aqui é chamada veia cava superior. Na verdade não é a principal, é uma das principais. Essa aqui é a veia cava superior. E essa aqui de baixo é a veia cava inferior. As veias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue para o coração. Então o sangue retorna para o coração pelas veias. Olha que fácil. O local de junção das artérias e das veias é o capilar. E o capilar fica dentro dos tecidos. Então vamos supor que eu tenho aqui os pulmões, como sendo um tipo de tecido, que é o que vocês conseguem ver melhor aqui. Olha que interessante. O sangue sai do coração pela artéria pulmonar, que é essa aqui, ó, está meio roxinha. Aí a artéria pulmonar, né, aqui no tronco pulmonar, ela se divide em direita e esquerda e ela leva o sangue aos pulmões. E aí aqui eu vou ter uma junção entre as artérias pulmonares e as veias pulmonares, que são os capilares, que eles ficam localizados próximos dos alvéolos pulmonares. E aí o sangue retorna para o coração pelas veias pulmonares. Bela imagem, hein? É? Nossa, aqui fica muito louco. Tá bonito aí? Tá. Tá bonito mesmo. E para você entender melhor como o sangue circula pelo coração e para a gente concluir essa aula, olha que legal. Se eu abrir o coração, a gente verifica o seguinte. O coração está dividido internamente em 4 cavidades. As cavidades superiores, que são os átrios, e as cavidades inferiores, que são os ventrículos. Então aqui a gente verifica o quê? O átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Ou seja, o coração está dividido em partes superiores, átrios, e inferiores, ventrículos. E está dividido em lado direito e lado esquerdo. Por que isso é importante? É importante dividir em lado direito e esquerdo, principalmente porque do lado direito circula sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. E esse sangue vai aos pulmões, para que os pulmões façam a limpeza do seu sangue, ou seja, eliminem o gás carbônico através da expiração e absorvam o novo oxigênio através da inspiração. E dessa forma a gente está lavando o nosso sangue. Então é importante que o coração seja dividido em lado direito e esquerdo para que não haja mistura do sangue. Ou seja, do lado direito eu tenho sangue venoso, ou seja, sangue com gás carbônico. E do lado esquerdo é aquele sangue proveniente dos pulmões. É sangue contendo oxigênio. É o sangue que vai ser conduzido para a artéria aorta e posteriormente será liberado para todos os tecidos. Essa circulação que vai do lado direito do coração para os pulmões e depois volta para o coração é chamada pequena circulação ou circulação pulmonar. Essa circulação do lado esquerdo, onde o sangue sai do lado esquerdo do coração, vai para todos os tecidos do corpo, que será distribuído pela aorta, e depois volta para o coração, é chamada grande circulação ou circulação sistêmica. Isso significa que o lado esquerdo do coração bombeia sangue arterial para todos os tecidos. E o lado direito do coração bombeia sangue venoso somente aos pulmões. Então é dessa forma que o sistema cardiovascular faz a circulação do sangue para os pulmões e para todos os tecidos do corpo, através dos seus órgãos, que são o coração, as artérias, as veias
e os capilares.